Olá, meus amores, bom dia e a paz do Senhor para todos. Espero que todos vocês estejam bem. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para nós termos uma manhã bem legal, bem agradável, aprendendo mais e mais a palavra de Deus. E hoje, para iniciarmos, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós fazemos para iniciarmos uma manhã bem de paz na presença do Senhor? Quem falou oração, acertou. Nós vamos fazer uma oração. Falar com o nosso Criador, o nosso Papai do Céu, aquele que está conosco em todos os momentos. Então, nesse momento, o que vamos fazer? Juntar nossas mãozinhas, fechar nossos olhinhos, abaixar nossa cabeça e falar com o nosso Papai do Céu. Papai do Céu, neste momento, nós lhe pedimos que o Senhor venha se fazer presente mais uma vez em nosso meio, em nossa casa, Papai do Céu. Abençoa nossa mamãe, nosso papai, toda a nossa família, Papai. Que o Senhor possa, Jesus, entrar em nossa casa nesse momento, tirando tudo que não é do seu agrado da nossa vida. Que o Senhor possa tirar qualquer doença, qualquer problema que está incomodando a gente, Papai do Céu. Que o Senhor possa nos abençoar. Nós também queremos agradecer por mais essa semana que o Senhor tem nos dado. Queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, Papai do Céu. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Pronto, falamos com o nosso Papai do Céu. E agora, para a gente ficar bem animadinho, eu vou cantar uma musiquinha com vocês. Vamos aprender mais uma musiquinha. Ela é bem facinho. Eu vou cantar com vocês. Espero que vocês aí em casa deu para a gente animar um pouquinho, porque Jesus é o nosso amigo. Jesus é o que está sempre ao nosso lado. E aí, deu para animar, né? Nos animamos um pouquinho, acordamos. E agora é a hora da história. Nós vamos aprender hoje sobre um personagem bem legal. Então, meus amores, chegou a hora da nossa história. Nós vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. E hoje, o nosso personagem é um personagem que eu acho que vocês já conhecem. E nós vamos aprender um pouquinho mais sobre ele. Vocês vieram assistindo aulinhas anteriores, primeiro com tia Rúbia e depois com tia Carol, de um personagem bem legal que nos ensinou muitas coisas. Qual o nome desse personagem? Quem será ele? Ele é José. Vocês aprenderam sobre José. E hoje nós vamos aprender um personagem que ele vem depois de José. José, vocês viram na aula passada que José, ele estava no Egito e quando ele foi, que ele perdoou seus irmãos, ele trouxe sua família para morar no Egito, alguns israelitas. E os israelitas, eles foram se multiplicando e ficou muito numeroso ali no Egito. E o faraó, que era amigo de José, o faraó do Egito daquela época, ele morreu e passou alguns anos e veio outro faraó. E esse faraó, ele não era bonzinho. Ele não tinha o coração segundo o coração de Deus. Ele não era um homem, um rei bonzinho, faraó bonzinho ali no Egito. E o que ele fez? Ele pegou aqueles israelitas que não era do povo dele, que não era egípcio, e colocou essas pessoas para ser escravos. E como vocês viram nas aulas anteriores, ser escravo não era bom. Ser escravo era ficar servindo a alguém sem receber nada em troca.
servia, e se não fizesse do jeito que o seu senhor, que o dono desse escravo quisesse, ele apanhava, ele era preso, e não era bom ser um escravo. E o povo de Israel, eles ficaram sendo escravos, o povo hebreu começaram a ser escravos ali do Egito. E ali nós vamos aprender agora sobre esse personagem que eu falei a vocês. E esse personagem ele está na Bíblia, em Êxodo, capítulo 1 e capítulo 2. O livro de Êxodo quer dizer o princípio, Gênesis é o princípio. E nós vamos aprender agora o Êxodo, o que vem depois. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre esse personagem. Será que vocês já descobriram qual é o personagem? Esse personagem é Moisés. E vamos ver um pouquinho sobre a história de Moisés hoje. Então vamos lá. E na história de Moisés hoje, nós vamos aprender sobre confiar em Deus. Nós devemos confiar em Deus. Então vamos lá aprender um pouquinho dessa lição. Muitos anos depois, esse novo rei chegou e ele não gostava dos hebreus, fez eles escravos, como eu falei. E quando ele estava ali, ele estava observando ali todo o seu reino. E ele viu que eram muito numerosos os hebreus. E ele teve um plano, ele teve uma ideia. O que foi que ele fez? Ele pegou e mandou uma ordem que quando as parteiras fossem fazer ali o parto do bebê, parteiras é aquela pessoa que ajuda a mamãe a ter o bebê. Naquela época, os bebês vinham com a ajuda de uma parteira. Então, ele pegou e disse às parteiras egípcias: quando vocês forem ajudar as hebreias a ter os bebês, é para vocês matarem todos os bebês que forem meninos, porque eu quero que esses meninos morram. Por que ele queria isso? Porque ele viu que tinha muita gente e se fossem crescendo o número de homens, eles poderiam se rebelar contra os egípcios, eles poderiam ter uma guerra. E como tinha muito homem, ele ficou com medo deles ganharem do Egito, dos egípcios. Então o que foi que ele fez? Pediu para essas parteiras matassem todos os meninos, todos os bebês menininhos que nascessem. As meninas ele disse que poderia deixar viva, mas os meninos tinham que morrer. Mas as parteiras, elas não gostaram disso. E elas não queriam matar os bebezinhos. Elas acharam isso muito errado. E é errado, né? Matar as criancinhas que não têm pecado, que não tem erro nenhum. É errado matar elas. Então, as parteiras disseram: não vamos fazer isso. E quando o faraó começou a perguntar: e aí, por que não está matando? Eu estou vendo que os bebês estão ficando vivos. Aí elas: ah, faraó, é porque as mulheres hebreias, elas são fortes, elas são vigorosas. E quando a gente chega lá, elas já tiram o seu bebê e não precisa de nossa ajuda. Mas o faraó não ficou feliz com isso. Então ele colocou uma ordem: é para vocês matarem todos os bebezinhos meninos que nascessem. Mas só que as hebreias ficaram com medo e ele disse: jogue no rio. Umas com medo de morrer, ele jogava no rio. Outros, os soldados vinham quando ouviam o chorinho do bebê, arrancava eles das suas mamães e jogava no rio Nilo, e aqueles bebês iam morrendo. Em uma situação muito triste. E aí chega a nossa historinha, que eu quero que vocês entendam bem direitinho essa parte. Então, tinha uma mulher hebreia, que o nome dela era Joquebede, e o seu marido era Anrão. Ela já tinha 2 filhos maiorzinhos, que ainda não era da época desse decreto, que era Arão e Miriam. E essa mulher teve um bebê. E o bebezinho dela, ela olhou: que menininho mais lindo. Quando ela viu que era menina, ela ficou triste, ela não queria matar seu filhinho, não queria jogar no Nilo. Então o que ela falou? Ah, eu vou esconder o meu bebê. Eu vou fazer de tudo para que meu bebê não morra. E ela passou
3 meses fazendo de tudo para esconder seu bebê. E ela fazia de tudo para o bebê não chorar. Só que o bebê foi crescendo e estava difícil dela conseguir esconder esse bebê por mais tempo. E ela foi, orou a Deus, ela confiou que Deus ia lhe dar uma solução. Então ela, Deus, me mostre, eu queria, como é que eu salvo o meu bebê? Mas Deus tinha um plano para aquele bebê, que vocês vão saber mais na frente. Ele tinha um plano. Então Deus colocou no coração de Joquebede, para que Joquebede fizesse algo extraordinário. Sabe o que ela fez, gente? Ela foi e fez um cestinho bem lindo, e nesse cesto ela colocou betume em todo o cestinho. E o que é betume? Betume é um produto que é tipo uma colinha que vai colocando em todo o cestinho para que ele fique betumado, ou seja, que não passe água neles. E sabe o que ela fez? Ela pegou aquele cestinho, colocou paninhos dentro do cestinho e colocou o seu bebê dentro. E ela teve um plano, ela disse, eu vou colocar o meu bebê dentro do cestinho, nas águas do rio Nilo, para que ele seja salvo. E eu tenho certeza que Deus vai fazer com que alguém encontre o meu bebê e crie ele. E assim Joquebede fez o seu cestinho, colocou o seu bebê dentro e colocou no rio Nilo. E ela pediu para que sua filha mais velha, Miriam, ela fosse ao redor assim do rio, pela beirinha do rio, um pouquinho distante, para ver o que ia acontecer com o seu bebê. E ali Miriam foi observando até onde o cestinho ia. E Miriam foi acompanhando o bebê, acompanhando o cestinho para ver até onde o bebê chegava. E ali o bebê foi no cestinho, ele foi ali deslizando ali nas águas do rio, até que de repente o bebê começou a chorar. O bebê começou a chorar e ele chorando, e Miriam vendo e não podia fazer nada, e o bebê ali chorando, e de repente ele foi para a beirinha do rio. Quando ele chegou ali na beirinha do rio, uma serva da filha de Faraó ouviu o bebê chorando, e a filha de Faraó também ouviu esse bebê chorando. E ela ouviu o bebê chorando e disse para sua serva, olha, tem algum chorinho de bebê vindo daquele cestinho, vai buscar o cesto para mim. E a serva dela foi lá e pegou aquele cestinho. Quando pegou o cestinho, que chegou ali, até ela entregou o bebê para a princesa. A princesa, quando abriu o cestinho, entregou o cestinho, né? Quando ela abriu o cestinho, que ela viu que era um bebê, ela, ai, que lindo o bebezinho. E quando ela viu ali os paninhos em volta do bebê, ela notou que o bebê era um bebê hebreu. Aí ela, o bebê é filho dos hebreus. Ah, mas ele é tão lindo, eu quero esse bebê para mim, eu não vou deixar esse bebê morrer. E ela pegou o bebê, olhou para aquele bebê e disse, lindo. E o bebezinho, e Miriam vindo tudo ali do lado, sem ela ver, Miriam estava vindo. E ela olhou ali para aquele bebezinho e disse, o nome desse bebê vai ser Moisés, porque das águas o tenho tirado. E ela deu esse nome para Moisés. E ela pegou aquele bebê, segurou nos braços e disse, eu vou criar esse menino. E Miriam estava vendo tudo, e Deus deu uma ideia para Miriam. Miriam foi até a princesa e disse, princesa, eu estava vendo que você encontrou esse bebezinho, você tem que ter uma pessoa para cuidar desse bebê. Aí ela disse, mas você conhece alguém? Ela disse, sim, eu conheço uma hebreia, que ela pode cuidar do seu filho. E sabe quem foi que ela chamou, crianças? Ela chamou sua mãe, ela chamou Joquebede. E Joquebede que criou o seu filho. E ela pegou, chamou, quando Joquebede chegou, a princesa disse, olha, eu quero que você cuide desse bebê, que esse bebê vai ser meu filho,
e eu quero que você cuide até ele ficar desmamado e traga ele para mim. E olha que lindo, a própria mãe pôde cuidar do seu filho. Joquebede pôde criar Moisés até ele ficar crescidinho. E assim ela criou, cuidou de Moisés, ensinou os preceitos a Moisés quando ele era pequenininho. E quando ele estava maiorzinho, levou ele até a princesa. E Moisés, ele foi criado no palácio. Ele foi criado como filha da princesa, da filha de Faraó. E ele foi criado com todas as regalias do palácio. Ele foi criado como egípcio. Mas ele era hebreu. E ele sabia que ele era hebreu. E Moisés foi crescendo e virou um homem. E quando Moisés já era um homem feito, um homem formado, ele começou a trabalhar junto com os egípcios, a cuidar ali, a observar, ficar observando os hebreus trabalhando, cuidando para que eles construíssem tudo o que o faraó quisesse. E ele estava ali sempre olhando. E certo dia, olha o que aconteceu com Moisés. Ele já nessa época ele já era grande, ele já era adulto. E ele estava caminhando por ali e ele viu um egípcio brigando com o hebreu, batendo no hebreu. E ele ficou indignado com aquilo e foi lá e disse: você não pode fazer isso. E eles começaram a brigar, e eles brigando, e acabou naquela confusão, naquela briga, Moisés matando o egípcio. E ele ficou: meu Deus, se o faraó descobrir, ele vai me matar, ele vai me prender. Então Moisés, ele ficou ali preocupado. E agora? O que o faraó vai fazer comigo se ele descobrir que eu matei um egípcio? Então ele foi, pegou o egípcio, colocou ali entre a areia, tentou ali esconder aquele egípcio, enterrar ele, porque ele já estava morto. Então, passou-se uns dias, Moisés estava de novo ali, observando o trabalho dos hebreus, estava observando, e no momento ele viu novamente dois homens discutindo, brigando. Só que dessa vez eram dois hebreus. E ele chegou e disse: parem de brigar, vamos parar de brigar, não é assim que resolvem as coisas. Aí o hebreu olhou assim para ele e disse: mas você vai brigar com a gente? Você vai me matar também igual você matou o egípcio? Então Moisés viu que ele achava que ninguém tinha visto, que ele tinha conseguido ali esconder o corpo do egípcio, ninguém tinha visto. Ele viu que as pessoas estavam sabendo, já sabiam o que tinha ocorrido, e ele ficou: meu Deus, e agora? O faraó vai me descobrir, vai me prender, vai me matar, eu tenho que fazer algo. Então sabe o que foi que Moisés resolveu fazer? Moisés resolveu fugir. Ele não quis estar ali e tentar resolver o problema, ele fugiu. E Moisés fugiu, e ele fugiu para o deserto. Moisés saiu ali do Egito e foi até o deserto de Midian. E ali no deserto aconteceu várias coisas com Moisés. Mas vocês vão aprender essa parte da história a semana que vem, tá? A nossa historinha fica até aqui. Mas eu queria ensinar um pouquinho a vocês o que a gente pode aprender com essa lição. Até aqui o que nós aprendemos com Moisés, que nós devemos confiar em Deus, que foi o que sua mãe fez. Joquebede, o que ela fez? A ordem era matar o bebê. Ela teve um menininho, ela teve um bebê menino, um bebezinho, e ela tinha que matar, mas ela confiou que Deus ia lhe dar uma estratégia para que seu filho não fosse morto. E foi o que Deus fez. A gente tem que confiar no nosso Deus. A gente tem que pedir: Deus nos ajude, e Deus vai nos ajudar. Então, quando você estiver passando por um problema, quando o papai e a mamãe estiver passando por um problema, diz: mamãe, confie em Deus, que Deus vai nos ajudar, que Deus vai te ajudar.
Então, meus amores, nossa aulinha foi até aqui e domingo que vem a gente se encontra de novo para eu contar mais um pouquinho sobre o personagem que aprendemos hoje sobre Moisés. Tá bom, meus amores? Então, vamos encerrar nossa EBD com oração, falando mais uma vez com o nosso Criador, com o Papai do Céu. Então, vamos lá? Junta as mãozinhas, fechem os olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. E como nós aprendemos hoje, vamos pedir a Deus que nos ajude a confiar nele mais e mais. Então vamos lá? Senhor Jesus, eu lhe peço, Papai do Céu, que nos ajude a gente confiar mais no Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a seguir em frente, Senhor, nos dando a direção do que devemos fazer em nossas vidas. Muito obrigado por mais essa manhã. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Papai do Céu. Eu lhe agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém! Então, meus amores, tchauzinho, até a próxima. Beijinhos no coração. Tchau, tchau. Eu voltei para dizer a tarefinha de hoje. Nós ainda vamos aprender um pouco mais sobre Moisés, mas eu quero que vocês façam uma tarefinha do que nós aprendemos até aqui. E a tarefinha de hoje vai ser bem legal. Eu quero que vocês gravem um vídeo contando o que foi que você mais gostou da nossa historinha. Falando com suas palavras a historinha sobre Moisés que nós aprendemos hoje, tá bom? Então, meus amores, tchau, tchau!